A colonização espanhola no continente americano começou a se desenvolver principalmente a partir da década de 1540. Esse foi o momento no qual os povos americanos tradicionais, principalmente os dois grandes povos, as duas grandes civilizações, os incas e os astecas, foram definitivamente derrotados pelos espanhóis. Essa conquista ela foi marcada, claro, pelo emprego de diversas técnicas para favorecer os espanhóis no contexto. Por exemplo, o uso da religião, da catequese para a conversão indígena, o uso de um poder bélico superior que os espanhóis possuíam, por exemplo, o uso da pólvora, o uso de cavalos, que não era conhecido dos indígenas, o emprego de táticas estimulando rivalidades entre povos indígenas. Entretanto, mesmo com tudo isso, houve uma tentativa de resistência por parte dos índios a essa colonização espanhola. Tentativa essa frustrada, Afinal os espanhóis conseguiram em 1521 derrotar os astecas e em 1540 derrotar os incas. Entretanto, mesmo que a conquista espanhola tenha sido processada, que a exploração indígena tenha sido uma realidade, que a catequese tenha sido uma força gigantesca no continente americano, é importante frisar que houve resistência a essa imposição espanhola, mesmo durante o período colonial. São muito conhecidas e estudadas pelos historiadores as formas de resistência cultural ou política que surgiram na América Espanhola. A antiga manutenção de deuses ou de cultos ou de tradições que eram indígenas, por exemplo, nos povos andinos, mascar a folha de coca. A referência a imagens tradicionais que desviavam do catolicismo tradicional. Se você pegar, por exemplo, várias igrejas no interior do Peru, da Bolívia, do Chile, pegam imagens religiosas que remetem às populações locais. É comum, por exemplo, numa igreja peruana, você vê Cristo representado como uma figura cabocla, parda, não branco, europeu, caucasiano, tradicional. Então essa resistência cultural, ela foi uma realidade dessa América colonial espanhola conquistada, embora a resistência política e militar tenha sido vencida na década de 1540. É essa resistência política e militar vencida que a questão trabalha. O canto triste dos conquistados. Os últimos dias de Tenochtitlan, nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, vermelhas estão as águas, os rios como se alguém as tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado ao gabarito letra B, tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior.